Hey guys, what's up? E aí, sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Eu sou a Teacher Patrícia e hoje nós estamos com a nossa aula 3.1. Tá voando, o tempo tá passando, daqui a pouco a gente já tá na nossa última aula. Eu espero que vocês estejam gostando e hoje a gente vai sair daquela questão de estratégias de leitura, ainda teremos aulas sobre estratégias de leitura mais pra frente. Mas, por enquanto, a gente vai entrar no mundo da gramática, que eu particularmente curto muito. E a nossa primeira aula de hoje de gramática vai ser sobre o Simple Present. Tenho certeza que vocês já tiveram conhecimento de Simple Present, que é o presente simples, e vocês vão revisitar esse conhecimento, ver eles em outros contextos, né? Como eu falei para vocês, diversos contextos, poder relembrar, porque é um tempo verbal muito importante. Então, não vamos perder tempo. Para a tela. Aula 3.1 com a teacher Patrícia Restier e o nosso intérprete Samuel. Temos aí a nossa aula de hoje. Vai falar sobre o quê? Simple Present, como eu já comentei com vocês. O Simple Present, ele é ele é equivalente ao nosso presente do indicativo no português. O título da aula é I do you? Eu só não traduzo isso aqui para vocês porque mais para frente eu vou comentar o motivo, porque realmente não há como eu traduzir se não tiver uma fala antes, porque esse verbo aqui, ele é um verbo tanto auxiliar como de tradução. E nesse caso ele está sendo usado como auxiliar aqui, e aqui ele está tá respondendo algo que pode ser assim uma pergunta que eu posso reformular agora, e aí seria essa resposta. Então vamos lá, do you like English? Você gosta de inglês? Aí você responde, I do, que aí na tradução fica eu gosto. Perceba que eu não usei a minha palavra like, que é igual a gostar. Eu usei o I do para responder. E logo em seguida eu perguntei, do you? Ou seja, e você? Você gosta? Certo? Então, por isso que seria interessante traduzir isso. Inclusive, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram essa expressão I do em filmes, em séries, no momento lá que a pessoa tá lá no altar, o noivo e a noiva, eles respondem I do, para dizer o quê? Que aceitam se casar, enfim, aquela coisa toda. Saindo dessa questão do nosso título da aula, vamos para o nosso Simple Present. A gente vai ver sobre verbos de ação cotidiana, porque ele fala sobre cotidiano. Nós vamos ver as flexões verbais que acontecem na terceira pessoa do singular. Nós temos aqui as flexões que vão vir ao fim do verbo com sufixos. Também temos as formas negativas com as contrações e os nossos auxiliares aqui, que nós vamos também usar tanto na negação quanto na interrogação. E temos elas também, as nossas confusing words, que são as nossas palavras confusas. O que são essas confusing words? Elas são palavras que elas podem ter uma espécie de confusão na cabeça da galera, porque até para os nativos, presta atenção aqui, volta aqui para mim, aqui. Até para os nativos essas palavras elas são difíceis. Imagina pra gente, que é aqui do Brasil com S, não do Brasil com Z. Então são palavras que elas têm às vezes a mesma grafia, o mesmo som, porém elas têm significados diferentes. Então tem que prestar bastante atenção no uso delas, na classificação gramatical que elas possuem. Algumas trabalham como advérbio, outras trabalham com adjetivo. Aqui no caso a gente vai ver duas bem parecidas, que trabalham uma como advérbio e outra como adjetivo. E há essa diferença. Então presta bem atenção e as palavras são everyday, volta lá para a tela. Everyday, como vocês podem ver, junto. Everyday separado, mas é igual a grafia. E a outra palavra é all day. Então todas têm significados diferentes. Presta bem atenção nisso que daqui a pouco a gente vai comentar. Toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai fazer uso adequado dos diversos tipos de tempos verbais, que aqui é o presente, no processo de recepção, produção do texto escrito de vários gêneros textuais, assim como associar vocabulários e expressões gramaticais de um texto
in English. Let's begin. Vamos começar uma foto geralzona do que é o nosso Simple Present. Ele fala sobre hábitos, ações diárias. Nós temos aqui também as palavras em inglês que são os nossos auxiliares, certo? Frequência, sempre, às vezes, quando uma situação acontece ou quando nunca acontece, geralmente. E aqui os nossos sufixos que vão vir na terceira pessoa do singular. Vai fazer mais sentido quando a gente começar. Vamos lá, o que é o Simple Present e quando usar ele. Então, o Simple Present é utilizado para expressar situações recorrentes em seu dia a dia, ou seja, hábito, as frequências, se é sempre, se é nunca, às vezes, se assim por diante, e verdades universais. Correto? Fala sobre fatos gerais, ações repetidas, emoções e desejos permanentes. Falando de emoções, nós temos aí o nosso primeiro exemplo, que é uma emoção. Ela é uma emoção também permanente, porque quando você ama alguém, você ama hoje, você ama amanhã, você amou ontem, você continua amando, né? Mas você fala com uma ação no presente. Então, I love you, eu amo você. Esse é o meu verbo da oração e esse verbo está conjugado no presente simples, tá? E ele vem do verbo to love. Todo verbo em inglês, ele nasceu dessa forma, com essa partículazinha aqui com ele. Essa partícula, apesar da minha letra estar linda, é uma palavra que a gente escreve com T-O. Então, to love significa o quê? É igual ao quê? Amar. Amar. Eu não falo eu amar você. A gente coloca esse verbo que está no infinitivo, na sua forma in natura, do jeito que ela veio a este mundo, e a gente conjuga para os tempos verbais. Então, no tempo verbal do presente do indicativo, que é referente ao meu simple present, eu vou falar eu amo você, ele ama você, ela ama você, nós amamos você. Então, perceba que no português há variações de singular e plural. No inglês, galera, vocês vão ver que essas variações, elas são bem pouquinhas no inglês e as variações, na verdade, só existem na forma afirmativa. Por isso que eu falo, o inglês é muito mais fácil na questão da gramática e a gente só não acha isso porque não é nossa língua materna. Mas se fosse, a gente ia com certeza achar isso, porque o português é bem mais difícil. Então, I love you, eu amo você. O nosso segundo exemplo já está trabalhando com a terceira pessoa, Ana. Ana é ela, certo? É a mesma coisa que ela. Anna goes to school on weekdays. A Ana vai à escola durante a semana. Weekdays, então são dias de semana. Weekend, que é final de semana, certo? E aí você fala, ué, que verbo é esse aqui? Acho que eu nunca vi esse verbo na vida. Já viu sim. Esse verbo é a mesma coisa que esse verbo aqui, quando ele está no infinitivo. É o verbo to go, que é o nosso verbo go, é o verbo ir. Quando ele está na terceira pessoa, vai existir uma situação que é essa aí que vocês podem notar. Tem duas letrinhas aí a mais nesse verbo, certo? Nós vamos já entender por quê. Próximo exemplo. My brother studies English on Monday. Meu irmão estuda inglês às segundas-feiras. Studies é um verbo que está conjugado no presente, referente ao meu irmão. Meu irmão estuda. Estuda o quê? Inglês às segundas. Month tá abreviado aqui, tá? Na verdade é Monday, mas month também pode ser chamado como Monday. Próxima, doctors, já tá no plural. Então está se referindo a mais de uma pessoa, que são os médicos, tá? Presta atenção que em inglês a gente chama médico de doctor, certo? E é realmente chamado de doctor mesmo, né? Aqui no Brasil que a gente chama doutor para quem não tem doutorado, porque eu já acho que só é quem tem doutorado, mas lá não, eles realmente usam a palavra doctor para médico e também para quem tem doutorado. Então, doctors work hard every day. Então, os médicos trabalham duro, work hard, trabalham duro,
Everyday. Olha o nosso everyday que nós vamos ver mais tarde. Everyday separado, todos os dias. Trabalha aí como um advérbio. Beleza? Vamos seguir? Olha só. As frases com simple present geralmente acompanham as expressões de tempo. As frequências, né, como as coisas elas acontecem. Então, podem ser advérbios e locuções adverbiais de tempo. As mais usuais são... Vamos lá, e se vocês quiserem repetirem comigo as palavras, actually, na verdade, after me, depois de mim, be my guest. Fique à vontade and let's do it. Vamos lá. Primeira, always, sempre. Never, nunca. Today, hoje. Every day, todos os dias. Daily, diariamente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Generally, geralmente. Então, são dias da semana, meses do ano e etc. Também você pode colocar aí dias da semana. Monday, Tuesday, Wednesday, segunda, terça, quarta. Meses do ano, December, November, dezembro, novembro e assim por diante. Muito bem, então essas palavras vocês vão usar bastante com as frases no Simple Present. Então vejam bem elas aí e prestem bem atenção que depois vocês vão usar bastante com elas. Vamos lá. Vamos entrar agora na questão da forma de como a gente usa o verbo. O verbo para conjugar no presente. Olha aí. Como eu mostrei para vocês, todo verbo em inglês, ele nasce, no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Eu falei isso, talvez vocês não estão lembrando. Um verbo no infinitivo é um verbo que não está conjugado nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Ele está na sua forma in natura, natural. Então, no português, eles têm três terminações. AR, ER e R. Falar, comer, sorrir. Né? E no inglês, basta você colocar o to, essa partícula aqui, que no inglês significa várias coisas, tá? Então não se assuste, mas eu já vi essa palavra no Happy Birthday to you. To you. O you não é um verbo. Sim, não é um verbo, mas aí já é uma outra história. A gente sabe que uma palavra em inglês pode significar várias coisas, dependendo do contexto. Aqui o contexto é um verbo no infinitivo, então to na frente de um verbo deixa ele no infinitivo, certo? Então work é o verbo trabalhar, também é um substantivo trabalho, então work, quando eu coloco o to na frente fica trabalhar. Se eu tiro o to, aí ele já vai estar conjugado, inclusive na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular e na primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Certo? Olha eu fazendo isso aqui. O Sam nem olhou, mas eu tava aqui cobrindo o to e ninguém tá, vocês não estão vendo, só eu, a pessoa que viaja, a professora viajou, tripping. Mas tudo bem. Vamos lá, sujeito aqui, que são os nossos sujeitos da primeira pessoa. Eu, I, bem fácil, I. Você, you. Nós, we é como se fosse um sim em francês. We. E o they, que é eles e elas, usado tanto para homens quanto para mulheres. Isso depende do contexto, ou então para ambos, né? Se eu tô falando de duas mulheres, eu vou usar they. Se eu tô falando de dois homens, também vou usar they. Mulheres e homens, they. Certo? E o verbo vem aqui, ó, dessa forma, work. O que mudou daqui para cá? Apenas o to que sumiu. Olha que facilidade. Se fosse no português, aí eu trabalho, tu trabalhas, né? Ou você trabalha. Nós trabalhamos. Aí já mudou. Eles ou elas trabalham. Eita, é uma mudança muito louca. No inglês, mano, é só colocar isso aqui. Maninho, work, fechou. Só que, claro, né? Nem tudo são flores. Aí quando chega aqui na terceira pessoa do singular, eles são os diferentões do inglês, eles querem ser. Então, o he, que é o ele, o she, que é o ela, e o it,
que é o ele e ela para objetos e animais. Você vai usar esse pronome pessoal para falar, por exemplo, da sua bolsa que caiu. Ah, ela caiu no chão. Quem é ela? Ela é a bolsa. Você não vai usar she para falar da bolsa. She só é usado para pessoas, seres humanos. Presta bem atenção nisso. Então, o verbo aqui, ele tem o quê? O que aconteceu com ele? Aconteceu uma diferença. A diferença foi o quê? O Szinho aí que apareceu do nada. Ele apareceu aí do nada. Por quê? Porque isso é um sufixo que é adicionado ao fim do verbo, né? E a gente vai ver isso já já. Vamos lá? Olha só, vamos para a primeira regra da terceira pessoa do singular. Existem algumas regras. A primeira é a regra geral. De modo geral, a maioria dos verbos, ele recebe um S ao final dele. Como aqui, ó. De work, foi para works. Mas só com a terceira pessoa. Somente com a terceira pessoa. Certo? Aí, olha lá, na primeira regra, o que acontece? Você acrescenta esse S apenas com o ele, o ela e o ele e ela para objetos e animais. Então, vamos lá. Repitam comigo se vocês quiserem. Read, ler, fica reads. Vou primeiro falar em português, tá? Depois eu falo em inglês. Cantar, sing, sings. Correr, run, runs. Escrever, write, writes. Sentar, sit, sits. Dormir, sleep, sleeps. Abrir, open, opens. Então, he opens the door. Ele abre a porta. He opens the door. Se for eu abrindo a porta, eu falo eu abro a porta. Eu vou falar I open the door. I open the door, sem o S. He opens the door. I open the door. Eu abro a porta, ele abre a porta, assim por diante. Tá? Só que detalhe, essa regra aqui, como outras que eu vou mostrar pra vocês, só vai acontecer na forma afirmativa. Somente na forma afirmativa. Vamos para a próxima regra. Regra 2. Aqui você tem que memorizar um pouquinho melhor, porque o que vai acontecer? Verbos que terminam, o final do verbo tem que terminar com a letra O, S, SH, CH, X e Z, aí você terá que acrescentar ES, já não é mais o S, agora é um E e um S. Então vamos lá. Verbo ir, go, fica goes. Verbo fazer, enfim, pode ter vários significados esse verbo, como comentei para vocês. Do, does. O verbo perder, miss, misses. Inclusive, além de perder, essa palavra significa saudade em inglês, porque a palavra saudade em português ela é única, tá? Não existe uma tradução exatamente correta para o inglês, assim, porque a palavra miss ela é usada para dizer que eu perdi alguma coisa. Ah, eu perdi o ônibus, I missed the bus. Ou então, usado para falar que você está sentindo a falta de alguém, não exatamente saudade, é sentir falta, né? Então, I miss you, eu sinto sua falta. Aí a gente coloca saudade, enfim, mas a palavra saudade é algo assim que só no português, né? A palavra lavar, wash, washes. A palavra watch, que significa assistir, watches. Watch também significa relógio de pulso, aquele que a gente usa no nosso pulso. Então, como verbo, ele é assistir. I watch TV, eu assisto TV. Aí eu também posso usar para falar de relógio, né? I look at my watch, eu olho para o meu relógio, certo? Fix, consertar, fixes. Buzz, que é aquele barulhinho que a abelhinha faz, buzz, buzzes, certo? Vamos para a próxima regra? Próxima regra é a seguinte, essa aqui, verbo que termina em uma sequência, olha a sequência aí, que tem que ser consoante e Y, descarta-se o Y e coloca-se o IES. Como assim consoante e Y? Então tem que ter uma consoante antes do Y
E aí, quando tiver uma consoante antes do Y, você vai ter que drop the Y, cortar o Y, drop, cortar. E aí, no lugar do Y, aqui, ó, try, cortei o Y, cortei até o R. Mas, eita, o que eu fiz? Não sei, mas vamos lá. Você corta o Y, aí só sobra TR. Aí, no lugar do Y, você vai acrescentar I, aí depois ES. IES. Então, perceba que a gente começou com S, depois a gente foi para ES e agora IES, tá? Toda vez que for uma consoante, Y, tirou o Y, colocou IES. Isso para fins de escrita, para fins de fala também, tá? Principalmente na escrita, porque se você escrever errado, né, não vai ficar legal. Então, try, tentar, tries. Reply, responder, replies. Hurry, apressar, hurries. Cry, que é o que eu mais fiz, mano, que é chorar. Cries, né? Às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Vamos lá. Agora esse aqui, ó, presta atenção, porque a pessoa fala, ah, terminou com Y, tá, vou fazer isso, pá. Não. Presta atenção que quando você tem vogal e Y, aí você não vai fazer essa questão, tá? Prevalece a regra geral, ou seja, acrescenta-se apenas o S. Então, quando termina com Y, mas precedido do Y vem uma vogal, você não vai cortar não, o Y não, ok? Então, stay, quer ficar, stays. Continua o Y aí, só acrescenta o S. Na terceira pessoa do singular. He, she, it. Ele, ela e ele, ela para objetos animais. Play, que significa brincar, tocar, jogar. Plays. Pray, que é rezar. Fica praise. Muito bem? Belezinha. Então vamos lá. Olha aí, ó, para formar uma oração negativa no simple present, porque aquilo que a gente viu agora era tudo na afirmação. Na afirmação você vai ter que fazer essas alterações no verbo. Na negação você vai precisar usar auxiliares. Quem são esses auxiliares? São essas duas palavrinhas aqui, ó, que eu vou destacar. O do e o does. Perceba, tá, que o do é a mesma coisa que does. Por quê? Olha lá. Volta aqui. Verbos terminados com as letras O, você faz o quê? Terá que acrescentar ES. E adivinha como é que esse verbo termina aqui? Esse verbo termina com a letra O. E quando ele vai ser usado com a terceira pessoa do singular, você acrescentou o quê? ES. Por isso, simplesmente. Então vamos lá, você usa o do not para os pronomes pessoais eu, você, nós, vocês e eles e elas, porque você e vocês é a mesma palavra, tá, gente? E does not para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Apenas esses três. Do singular, certo? E como é que vai ficar tudo? Vamos lá. I do not work. Eu não trabalho. Lembra que esse not é a minha negação, é o meu não. Não, então é não. Então ele precisa vir sempre. E qual é a posição dele? Qual é a posição dele? Porque muita gente às vezes pensa, dá pra usar o no? Não, no você não vai usar de forma alguma aqui. Aqui não. Você vai usar esse not com T no final. E ele vem sempre entre o verbo auxiliar e o meu verbo principal. Ele vem entre o verbo auxiliar e o meu verbo principal. É a posição dele na frase. Então você não vai falar I do work not ou I not do work. Não, 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 não. De forma alguma. Sempre ele vem aqui nesta posição, tá? I do not work, eu não trabalho. You do not work, você não trabalha. He does not work, ele não trabalha. Aí se eu quiser colocar uma frequência, eu posso colocar She does not work today. Ela não trabalha hoje. She does not work today. Ela não trabalha hoje. Certo? Aí você faz uma entonação para ficar legal, para não ficar uma coisa muito robótica. Aí vamos para a próxima. Aí tem o seguinte.
Temos isso aqui, que é uma coisa muito prática, muito usado, mas ele é extremamente informal, tá, gente? No inglês tem muita contração, que é o quê? Quando você junta uma palavra com a outra. Então, o que acontece aqui? Vai acontecer o seguinte, ó, do not vai ficar don't. Por quê? Porque houve a contração do verbo auxiliar com a minha partícula negativa. Então, eles se juntaram e viraram uma palavra só. Don't. Don't. Ele vem aqui com o meu apóstrofo, bem no final, ou bem em cima, né? Então, don't. Então, I do not work at school. Eu não trabalho na escola. É a mesma coisa que I don't work at school. Fica mais fácil, mais prático de falar, é extremamente usado, é muito usado, só que ele é bem formal. Portanto, cuidado, não é sempre que você vai poder usar essa forma. Tipo, numa prova séria de inglês, você não vai usar o don't de forma alguma. Você não vai usar o doesn't, porque ele é bem formal. Mas no dia a dia ali, tá tranquilão. Então, does not é a mesma coisa que doesn't, certo? E aí fica Elk does not work at school. O Elk não trabalha na escola. É a mesma coisa que Elk doesn't work at school. Elk não trabalha na escola, certo? Tranquilo aqui? Ficou explicadinho? Muito, muito simples. Então vamos para lá. Chegamos agora na nossa forma interrogativa do simple present. E tem uma questão bem legal. Porque no inglês, a gente faz as perguntas, eu não sei se vocês lembram, eu espero que sim. A gente faz pergunta usando o verbo na frente. Só que não é qualquer verbo que vai para frente. É o verbo auxiliar, né? É o auxiliary verb que vai para frente. E quais são os verbos auxiliares do simple present? São só dois. O do e o does, certo? Sendo que esse só é usado com ele, ela e o it, que é ele e ela para objetos animais. Então, o que vai acontecer? O do e o does, eles vêm antes do sujeito, eles começam a frase, eles começam a pergunta. Em português a gente fala, ela não trabalha na escola? Em inglês a gente vai falar com does na frente e o she depois. Does she? Então presta bem atenção nisso. Claro que assim, numa fala mais informal, assim no dia a dia, lá eles sinceramente nem seguem muito essa regra o tempo inteiro. Sério, eles fazem a pergunta como se fosse uma afirmação, só que colocam a entonação de uma pergunta. E tá tudo bem. Só que é bom lembrar que o correto mesmo é você colocar um auxiliar na frente, certo? Então, os auxiliares do e does, eles vêm antes do sujeito na frase. Note, perceba que o verbo fica na sua forma básica, sem o to e sem o s. Assim como na negação, eu acredito que eu tenha comentado, volta lá na negação, que ó, na negação, presta bem atenção, o meu verbo work, ele tá igualzinho, ó, ele tá igualzinho para todos os pronomes pessoais. Ele não muda. A facilidade. Ele só muda na afirmação, em frases afirmativas e apenas na terceira pessoa, com aquelas regras que eu mostrei para vocês. Então, na interrogação, da mesma forma, o verbo ele vai ficar na sua forma básica, porém sem a presença do to, que é aquele que deixa o meu verbo no infinitivo, ok? Então, temos aqui, do you work here? Você trabalha aqui? Do you work here? Aí, assim, se eu estiver aqui de boa e tal, tranquilo aqui, falando com o amigo, eu posso falar, you work here? You work here sem o do. Esse meu amigo americano, vamos colocar aí, ele vai me repreender, falar, opa, tá falando errado. Não, ele não vai me repreender. Porém, é bom que vocês saibam como é que realmente usa, certo? Mas isso que eu falei é uma forma bem informal. Tudo que é informal, gente, é só mesmo deixar na questão de informal, por favor. Na 2. Does Maria like movies? Does Maria like movies? A Maria gosta de filmes?
Vamos entender como é que foram feitas essas perguntas. Em primeiro lugar, quem vem... Eita, tá demais. Em primeiro lugar, quem vem é o meu verbo auxiliar. Do. Aqui, a mesma coisa. Does. Por que does aqui? Porque que eu tô falando da Maria. E a Maria é a mesma coisa que she. Ela. Does she, does Maria, dá na mesma. Aqui eu usei o meu do porque eu tô falando de você. Ou vocês, dependendo do contexto. Do you, então vem verbo auxiliar, sujeito, que aqui é Maria e aqui é you. Logo depois quem vem do lado do sujeito? O meu verbo principal, que aqui é work e aqui é like, que é gostar. E logo depois vem o complemento, né, que pode ser um substantivo, que pode ser um advérbio de lugar, um de tempo e assim por diante, o que você quer falar na sua frase. Então, essa é a forma que a gente faz perguntas. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal da oração e complementos. Beleza? So, let's practice. Hands-on, let's practice right now. Eu enrolei a língua aqui, mas tudo bem. Olha, ó, você vai identificar e destacar as formas verbais no Simple Present. Temos esse texto aqui e você vai destacar, né, as formas verbais do Simple Present. Vamos lá, vamos começar o texto. A leitura. During the week, durante a semana, I go to work in the morning. Eu vou pro trabalho pela manhã. Aí eu tenho aqui o quê? Forma verbal do Simple Present, eu tenho aqui o quê? Minha primeira resposta, que é o meu verbo aqui. Go. I go. Eu vou. Eu vou. Presente. Eu vou. Go. Ele tá aqui conjugado na primeira pessoa. And, trocar aqui a caneta. And have lunch around noon. E almoço perto do meio-dia. Aí eu já tenho uma outra situação aqui, que é o meu have lunch. Peguei a tinta errada, é o meu have lunch. Certo? Mas o meu verbo é só esse aqui, que é o verbo have. Quando a gente fala de alimentação, a gente usa a palavra have. Então, have, que significa ter em inglês, ele também vai significar sobre essa questão de se alimentar. Por exemplo, have lunch é almoço, almoçar. Lunch não é lanche, é um falso cognato, é almoçar. Have breakfast é tomar café da manhã. Have dinner é jantar e assim por diante. Vamos continuar? I also work in the afternoon and in the evening from Monday to Friday. Eu também trabalho à tarde e à noite, né, o início da noite, de segunda a sexta. E aí eu tenho aí a minha segunda palavra, que é a palavra work, que é o meu verbo work. I also work. Por que vem essa palavra antes aqui? Porque essa palavra é o meu também. Eu também trabalho. Entendeu? Ele poderia falar I work in the afternoon, também tá certo. Eu trabalho à tarde, mas ele quis usar a palavra also, que significa também. Vamos para a próxima. After work, depois do trabalho, aí aqui a palavra work já não é verbo. Eu tenho só que circular os meus verbos. Aqui o work, ele é substantivo, depois do trabalho. I have dinner. Olha aí, ó. Eu janto, né? É a janta, né? Eu janto, I have. Então, nós temos aqui have dinner. Então, eu vou colocar tudo, apesar do dinner não ser o verbo. I have dinner. Eu janto, né? And I usually watch TV or a movie. Eu geralmente assisto o quê? Uma TV ou assisto TV ou um filme. E aí nós temos aqui o quê? O meu verbo watch. Eu assisto. I usually watch. Eu, uma frequência, que é geralmente, e o meu verbo watch, que é o verbo que eu tenho que marcar. Beleza? I often go to bed around 11 p.m. Eu frequentemente vou para a cama por perto das 11 horas da noite. Então, I often go, verbo go aqui, eu vou marcar. Tudo tá na primeira pessoa, porque é um texto que fala, sobre a primeira pessoa, então a pessoa falando sobre ela mesma. Então é difícil ter
aquela questão das contrações. I like to eat a lot, and one of my favorite things is to take a coffee break in the afternoon. Ou seja, eu gosto de comer bastante, uma das minhas coisas favoritas é ter café da manhã, aliás, é ter um tempinho para comer um lanchinho à tarde, né? Um tempinho para comer o lanchinho, que é o coffee break. Então, I like é o meu verbo, eu gosto. Isso aqui é um verbo, só que ele tá aqui, ó, na sua forma in natura. To eat, comer, ele não tá conjugado no presente, tá? Aí vamos para a próxima. It's really nice to eat something and drink hot coffee. Então é muito legal você comer algo e beber o café bem quente. Aí aqui tem algum verbo? Não, aqui todos os meus verbos. Ah, tem sim, tem o it. Opa, tem o it is, né? Esqueci, obviamente, dele, que é o meu verbo to be. It is really nice, ou seja, é bem bacana comer algo. Aqui eu não vou marcar porque o to eat ele não está conjugado, ele está na sua forma in natura. Aí, logo em seguida, para finalizar, because it gives me energy to continue my activities. Porque me dá energia para continuar minhas atividades. E aqui é a única que a gente vai ter, que é o gives. Gives é o quê? É o verbo dar, que tá com S no final, porque, afinal de contas, ele tá vindo aqui com a minha terceira pessoa, it. Porque me dá, gives, me dá energia para continuar minhas atividades. Próxima. Observe a frase, I often go to bed around 11 p.m. Eu, frequentemente, vou para a cama por volta das 11 horas da noite. Se trocássemos o sujeito por Kelly, né, o I pelo Kelly, qual a forma verbal correta? Kelly no lugar de I. Então, a gente tem uma mudança aí no verbo. Então, qual seria essa mudança? Deixa eu ver. Aqui, o Gus. Muito bem, I often, aí no lugar desse go aqui, eu colocaria o Gus. Então, seria Kelly often goes to bed around 11. 3. Ainda considerando a frase I often go to bed around 11 p.m., eu vou para a cama, geralmente vou para a cama perto das 11 horas da noite, trocando o sujeito por Kelly, qual a forma verbal negativa correta? Então, eu vou trocar de novo I pelo Kelly, tá? E agora ela vai ser negativa. Correto seria, com certeza, a de letra E, doesn't go, porque eu vou usar o meu verbo auxiliar, does, né, contraído com not, e o meu verbo go vai ficar da sua forma normal, porque é uma negação. Então, Kelly doesn't go to bed around 11 p.m. Muito bem? Vamos correndo, porque eu passei muito tempo na explicação. Ainda temos bastante. 4. Qual é uma palavra sinal para o presente simples? Temos aí yesterday, ontem, last Monday, segunda passada, often, frequentemente, already, já e now, agora. Com certeza só pode ser often, que é o frequentemente, muitas vezes. 5. What time? Aí você vai ter que marcar aqui, olha aí, qual que seria? Estamos trabalhando com o you, com você, então só vai ser o do. Aqui, já descarta as outras. Então, que horas, tananã, você geralmente vai para a cama? Qual seria a resposta correta? Com certeza a resposta de letra B, tá? What time do you usually go to bed? Que horas você geralmente vai para a cama? Muito bem? Chegou a vez delas, das nossas confusing words. Eita, que ela vai durar um pouquinho mais hoje. As nossas confusing words, que são essas aqui. Everyday separado, everyday junto e all day. Everyday separado, ele trabalha como um advérbio, tá, gente? E significa todo dia. Todo dia. Separado, advérbio, todo dia. Everyday junto trabalha como diário, corriqueiro, cotidiano. Especial atenção à grafia, porque ele é junto
E é um adjetivo, diferente do everyday separado. E um adjetivo, ele caracteriza um substantivo, certo? Então, everyday junto em uma palavra só, ele caracteriza um substantivo. Então, ele sempre vem antes de um substantivo, porque no inglês o adjetivo vem antes do substantivo, certo? All day significa o dia todo, correto? Vamos ver exemplos. He wears uniform at school every day. Every day separado e no final da minha frase, tá? Pode também vir antes, mas no final da minha frase aqui, porque é um advérbio de tempo. Ele não está caracterizando nada, ele está falando que ele usa uniforme na escola todos os dias, de segunda a sexta. Próxima. He wears every day, aqui agora é junto, com adjetivo, uniform at school. Por que adjetivo? Ele está caracterizando a palavra uniform, uniforme, tá? Caracterizando ela para dizer que o uniforme ele é diário. Ele usa uniforme diário na escola, certo? Então, o uniforme que ele usa diariamente, todos os dias, mas aqui como adjetivo. Próximo. He wears uniform at school all day. Ele usa uniforme na escola o dia todo, all day. Então, ele tá na segunda-feira lá com o uniforme dele, ele usou o dia todo, certo? Pode ser amanhã, tarde, mas aquele dia todo, aquela segunda inteira. Muito bem, rapidão aqui, que passei muito do tempo, let's practice. Vamos lá. Vamos lá, marque C para as frases certas e E para as frases erradas. Então, nós temos aí everyday, o separado, o junto e a palavra all day, que é o mais fácil de todos, né? Porque ele é diferente. Então, vamos lá. We receive hundreds of mails every day. Every day. Então, a gente tem aí a questão do quê? Do everyday junto, que ele trabalha como o quê? O everyday junto, ele trabalha como um adjetivo. Então, aqui a gente não vai usar, neste caso, o everyday junto. Por quê? Porque ele não está trabalhando aqui como adjetivo. Então, seria a resposta errada aqui. O correto seria ele separado, como advérbio de tempo, certo? Na letra B, I drink Coke every day. Agora sim tá correto, porque esse everyday ele é separado, que está trabalhando como um advérbio. Na letra C, nós temos o everyday junto, ele tá vindo lá na frente, ele tá vindo lá na frente, eita, português e inglês, que é uma loucura. E aí ele fala assim, everyday he comes home late. Todo dia ele volta para casa, ele vem para casa tarde. Só que o everyday, como vocês podem ver, o junto, ele é usado como adjetivo. E aqui não seria ele, seria o separado. Então está wrong, errado. Na letra D, this is my everyday routine. This is my everyday routine, ou seja, essa é minha rotina diária. E o everyday separado, ele trabalha como o quê? Como advérbio, e aqui não seria o correto, seria o correto o everyday junto. Então, aqui também está errado. Na letra E, I love this song, I can listen to it all day. Corretíssimo, porque o all day fala sobre o dia todo, então ela diz aqui, eu amo essa música, usando o presente simples. Eu posso ouvir ela o dia todo. Exatamente. E agora, everyday life is not easy. Agora sim tá correto. Opa, tá correto o uso desta palavra estando junta, porque aqui ela trabalha como adjetivo, ela tá caracterizando a palavra life, a palavra vida. Então, a vida diária não é fácil. Quem concorda, levanta a mão, respira, bate palma, que é isso aí. Então, o junto, ele trabalha como adjetivo. E aqui ele está caracterizando a palavra life. Então, a vida diária não é fácil. Não é fácil. It's not easy. O que é easy, na verdade, foi essa nossa aula sobre o Simple Present. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Falei demais. Chega a ter até um pouco ofegante, mas é isso aí.
tudo para que vocês possam aprender e espero que tenha sido muito bom. See you next class. Bye bye.